Bem-vindo ao canal Medal of Heroes. Hoje vamos ver a história de Richard Alcey Best. Sua maior contribuição para a história começa após o ataque japonês a Pearl Harbor. O mundo acreditava que a Marinha Americana havia sido quebrada, que o orgulho dos Estados Unidos havia sido esmagado e que nada poderia deter o avanço japonês. Entre os homens preparados para enfrentar o perigo estava o tenente Richard Alcey Best, um piloto de bombardeiro de mergulho cuja habilidade e disciplina o tornaram líder de esquadrão a bordo do poderoso porta-aviões da USS Enterprise, CV-6, um navio que se tornaria símbolo de resistência americana nos dias mais incertos da guerra. Nascido em 24 de março de 1910, Best não poderia imaginar que sua vida o colocaria no centro de um dos confrontos mais importantes do século XX, mas quando foi designado para servir naquele porta-aviões, ele passou a fazer parte de uma força que carregava o peso das esperanças de milhões de pessoas que aguardavam por uma resposta ao ataque que havia abalado profundamente o país. Batalha de Midway. Foi nesse cenário de tensão extrema que Richard Alcey Best participou de um feito que se tornaria lendário na história militar. Em meio ao caos da batalha, ele ajudou a conduzir ataques que resultaram na destruição de 2 porta-aviões japoneses em um único dia. Um acontecimento extraordinário que enfraqueceu drasticamente a força naval inimiga e contribuiu diretamente para a virada estratégica que mudaria o equilíbrio da guerra no Pacífico. O impacto desses ataques foi imediato e devastador, deixando claro que os Estados Unidos ainda possuíam a capacidade de reagir com força e precisão mesmo diante de adversidades esmagadoras. Mas a vitória que ajudou a construir teve um custo silencioso e permanente. Durante os intensos combates, vapores perigosos de soda cáustica vazaram do sistema de oxigênio de sua aeronave, entrando em seus pulmões, causando danos graves que comprometeriam sua saúde pelo resto da vida. O ferimento não era visível como uma bala ou estilhaço, mas era igualmente devastador. E poucos meses depois daquela batalha histórica, Best foi forçado a se aposentar por invalidez, encerrando prematuramente uma carreira militar que havia alcançado um dos feitos mais impressionantes da guerra. Mesmo assim, o legado de Richard Alcey Best permaneceu vivo muito além dos campos de batalha, sendo lembrado como de um homem que, em um dos momentos mais críticos da história moderna, ajudou a transformar medo em esperança e incerteza em vitória. Sua história não é apenas sobre aviões e combates, mas sobre o impacto que decisões tomadas em segundos podem ter sobre o destino de milhões, e sobre como a coragem individual pode se tornar o ponto de virada que muda o rumo da história para sempre.